Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. O nosso desejo, como de hábito, é que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Na noite de hoje, nós vamos fazer um estudo um pouco diferente, uma reflexão diferente. Vez ou outra, algumas pessoas, alguns amigos, principalmente pessoas que seguem o canal, que estão sempre assistindo às nossas palestras, nos enviam perguntas via e-mail, perguntas sobre a doutrina, perguntas sobre vários assuntos diferentes. E sempre que é possível, nós selecionamos algumas dessas questões justamente para responder. E respondendo a dúvida de uma pessoa, nós acabamos aí ajudando a esclarecer muitas outras pessoas que tinham ou têm dúvidas semelhantes. Como nós vamos fazer um estudo dessa natureza, eu gostaria de aproveitar o ensejo, aproveitar esse momento, para poder registrar aqui alguns dados. E registrando esses dados, podemos fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão inseridas, que estão cadastradas no nosso canal, os inscritos no nosso canal. Nós fizemos uma pesquisa hoje para tomar ciência do nosso canal e nós gostaríamos de dizer que nós temos hoje no canal, que foi criado em janeiro, portanto há 6 meses, 1.151 inscritos. Desses inscritos, nós temos pessoas do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Já foram postados nesse canal 23 vídeos, de janeiro a junho. E esses 23 vídeos tiveram 32.383 visualizações, somadas todos os vídeos que estão lá. Então a gente aproveita esse momento para agradecer o pessoal que tem acompanhado as nossas palestras, tem aí prestigiado o nosso trabalho. Porque não é uma coisa pessoal, não é o Aguinaldo pessoa física. Na verdade, nós somos aquela pessoa que fazemos a palestra, que aparecemos no vídeo. No entanto, por detrás há todo um trabalho realizado por outras pessoas. Então, quando nós gravamos os vídeos, quando nós postamos no YouTube, quando nós fazemos a divulgação dos livros, a nossa intenção, o nosso propósito não é fazer propaganda pessoal. O nosso propósito é divulgar o trabalho. Por exemplo, o trabalho da editora, a editora Sintonia, que lança os nossos livros. A editora Sintonia, ela tem uma estrutura pequena, mas a gente tem conseguido aí lançar pelo menos 2 ou 3 livros por ano. E a estrutura é pequena, materialmente falando, mas espiritualmente ela é imensa. Então, quando nós falamos de editora Sintonia, nós temos, por exemplo, lá o funcionário que vende os livros, que é a Carla. Aí nós temos outro funcionário que entrega os livros, que é a Carla. Aí nós temos outro funcionário que faz a nota fiscal, e é a Carla. Ou seja, nós temos hoje na editora um funcionário, né? Que nem funcionário é voluntário, para ser mais exato, né? Mas é um trabalho, e por isso mesmo, é um trabalho que tem que ser reconhecido, porque neste momento tão difícil que nós vivemos, você manter o trabalho de divulgação de livros é muito difícil. Assim como o trabalho da nossa instituição, o trabalho social, o trabalho que é realizado com as crianças e os adolescentes, atendido pelo Centro de Convivência Infantil Benedita Pimentel, há mais de 14 anos, que o Caminho de Damasco realiza esse trabalho, atendendo aí em várias frentes de trabalho as crianças do nosso bairro, ao trabalho dos médiuns da nossa casa, que se dedicam bastante e atendem tantas pessoas. Por fim, quando a gente faz toda essa divulgação no YouTube, a divulgação é desse trabalho, dessas pessoas que não aparecem no vídeo, que não gravam palestra, mas que estão trabalhando bastante para que a coisa aconteça. Então a gente agradece muito aos inscritos do canal, aqueles que prestigiam nossos vídeos, aqueles que compram os nossos livros, porque estão ajudando naturalmente a nossa instituição e todo o trabalho realizado por ela, ok? Bom, feito esse esclarecimento, vamos lá. O tema central
o que nós fizemos? Para tentar fazer uma coisa mais organizada, são várias perguntas de vários temas diferentes. Então, nós procuramos selecionar perguntas que tenham mais ou menos a mesma direção, a dúvidas semelhantes, para a gente fazer assim, uma sequência dentro de um único assunto. Então, nós vamos falar hoje sobre a relação nós e os espíritos. Como é esta relação entre nós encarnados e os espíritos, aqueles que habitam as dimensões espirituais. Vale ressaltar que nós estaremos respondendo essas perguntas, claro, com base em nossa experiência, mas principalmente usando como referência o Livro dos Espíritos, em particular na questão 456 para frente. Porque dessa questão para frente, 456, 57, 58, 459, Allan Kardec aborda justamente esse assunto, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que tem a ver com as questões que hoje foram trazidas, que é a relação nós e os espíritos. Então vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Primeira, a pessoa, nós não vamos ler o nome da pessoa, tá bem? Porque nós não pedimos autorização e também isso não tem importância. Primeira pergunta: como é a relação espírito-médium? O guia espiritual ou benfeitor se mantém conectado ao médium? Bom, não é exatamente assim, não é desse jeito que acontece. Eu uma vez conversava com um médium e ele dizia assim: olha, o meu guia está sempre comigo, onde eu vou o meu guia está. Eu disse, bom, então ele deve estar desempregado no além, não deve ter o que fazer, ou não gosta de trabalhar, porque não é exatamente assim que acontece. Nós precisamos entender que os espíritos, eles têm um trabalho específico no mundo espiritual. Nem o nosso anjo da guarda, que todos nós temos um, nem o nosso anjo da guarda está o tempo todo conosco. Por exemplo, por que o seu anjo da guarda estaria com você, você num churrasco, você numa festa? Não há sentido, não há necessidade. Então, mesmo o anjo da guarda, que é aquele espírito que nos acompanha mais de perto, há momentos em que ele não está conosco. Quando nós falamos dos guias espirituais, ou dos mentores, dos bons espíritos, e aí nós damos o nome que nós quisermos, esses espíritos têm as suas atividades no mundo espiritual. E é natural que eles estejam com os respectivos médiuns, aqueles médiuns que eles trabalham, no momento do trabalho. Os espíritos não estão o tempo todo conosco, para nos dar orientação, para nos ajudar. Não é assim que as coisas acontecem. Há espíritos que têm um trabalho junto à crosta. Há espíritos que têm um trabalho mais ostensivo junto aos encarnados. Aí sim, é natural que esses espíritos fiquem um tempo maior entre nós encarnados, auxiliando, trabalhando, fazendo o que é necessário. Por exemplo, se você pegar a terça-feira, e para quem não sabe, a terça-feira é o dia do nosso trabalho de cura, de cirurgia espiritual, que começa por volta das 15 para 1 hora da tarde. Às 8 horas da manhã, a equipe espiritual já está aqui. Já está aqui. Porque há todo um preparo para o trabalho. Quantas pessoas vão vir, como vai ser o atendimento. Há uma série de atividades que são realizadas pelos espíritos que trabalham na equipe, que demoram para ser preparadas. Então, 8 horas da manhã, esses espíritos estão aqui, numa equipe mais ou menos entre enfermeiros, médicos, aqueles espíritos que fazem a segurança da casa, uma média de 60 a 70 espíritos trabalham toda terça-feira conosco. E como é um trabalho que vai da 1 até mais ou menos 6 horas da tarde, é um tempo muito longo, então nesse dia é natural que os benfeitores, os trabalhadores do mundo espiritual que atuam na casa, passem o dia todo aqui, porque o trabalho requer a presença deles. Em outros trabalhos, como por exemplo uma sessão mediúnica às 8 horas da noite, é natural que os benfeitores, um pouco antes, eles estejam aqui no centro,
também preparando o ambiente, aquela coisa toda, mas não vão ficar o dia inteiro aqui, como também não vão ficar o dia inteiro acompanhando o médium. Eu acho um pouco estranho essa história de que o guia está sempre com o médium. Repito, esse guia deve estar desempregado ou não tem nada para fazer no plano espiritual, está aqui ajudando não sei o quê, ok? Entendido essa questão? Entendido? Muito bem. Os espíritos têm mais o que fazer do que ficar perto da gente sem que haja a necessidade. Tanto é verdade que nós não podemos começar uma atividade espiritual ou nos propor a um atendimento se nós não soubermos antes se o espírito ou se os espíritos estarão ali para ajudar, estarão ali para auxiliar. Você não pode, por exemplo, de repente ter a ideia de fazer um trabalho mediúnico, de repente ter a ideia de fazer um procedimento cirúrgico, espiritual. Olha, alguém está precisando. Não, vamos atender agora, em nome da caridade, vamos atender. Sim, mas e quem disse que o espírito está disponível nesse momento? Se você, médium, encarnado, se propõe a fazer um trabalho de cirurgia espiritual, não é um médium que faz, é o espírito. E se aquele espírito naquele momento estiver ocupado? E se não houver um substituto, como é que fica? Então nós precisamos de uma autorização antecipada, ou uma autorização que vai acontecer naquele momento. De repente você tem aí a possibilidade de realizar o trabalho ou não, e o espírito então se aproxima e diz, não, pode fazer que nós estamos aqui. Pode fazer que nós vamos atuar. E aí então o trabalho acontece. Fora isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque não é sempre que os espíritos aparecem, não é sempre que eles podem aparecer e não é sempre que eles querem aparecer. Às vezes tem que ficar por sua conta mesmo. E aí você orienta você, por sua conta e risco. Certo? Segunda pergunta. Se os espíritos veem tudo o que fazemos... Pessoal, vamos lembrar uma coisa, antes de eu continuar. São perguntas de pessoas, tá? São dúvidas de pessoas que são espíritas, simpatizantes do espiritismo, outras que entraram no canal só para ver o que tinha lá e de repente surgiu uma curiosidade. Então algumas perguntas são ingênuas, outras perguntas são mais profundas. Então eu vou ler todas as perguntas que nós selecionamos, porque essa aqui chega a ser até engraçada. A pessoa pergunta assim, se os espíritos veem tudo o que fazemos, eles podem nos ver tomando banho? Pois é, né? É interessante, seria coisa da gente perguntar assim, para que o espírito vai interessar em ver você tomar banho? Só se for o espírito de um tarado, alguma coisa dessa natureza. Porque no livro dos Espíritos, na questão 456, os benfeitores explicam que os espíritos veem tudo, mas aquilo que lhes chama a atenção, aquilo que interessa a eles, aquilo que eles têm o interesse em ver. Então não é porque você sabe que os espíritos estão em toda parte, que eles vão estar junto de você nos momentos de intimidade. Por exemplo, seria estranho, muito estranho, que nos momentos de maior intimidade entre você e o seu marido, que houvesse ali um espírito. Seria muito estranho que no momento do banho, como foi a pergunta que foi feita, houvesse ali um espírito junto com você, a menos que você, por uma questão de padrão vibratório, por uma questão de comportamento, de sentimento, esteja permitindo que isso aconteça. Aí é diferente. Se eu tenho uma relação sexual, por exemplo, com a companheira, com o companheiro, dentro de um respeito, onde há o amor, onde há um vínculo afetivo, naturalmente há ali uma proteção, e nenhum espírito inferior vai invadir o ambiente. Porém, se você tem, por exemplo, uma experiência sexual num prostíbulo, numa casa de prostituição, onde o sexo é mercadoria, onde existem várias pessoas ali com interesses menos nobres, é evidente que num lugar como este há a presença de muitos espíritos inferiores, que aí sim podem participar junto com você
desse ato sexual e perturbar, e pior, deixar ali um monte de energia negativa com você e depois você vai ter que se virar para se livrar delas. Uma coisa importante, isso é o mais importante, os espíritos estão em toda a parte. Os espíritos estão em toda a parte. Agora, somos nós que selecionamos que tipo de espírito que estará perto de nós. Naturalmente, se você, e eu explicava isso para uma pessoa outro dia, porque o assunto era outro, nós estamos falando de energias, de padrão vibratório, de frequência vibratória. E eu estava explicando à pessoa que isso é muito sério, porque a nossa frequência vibratória, e esse assunto vai ser abordado no nosso próximo livro, Saúde Psíquica, que vai ser lançado em outubro. Nós dedicamos lá 3 capítulos falando de padrão vibratório, de frequência vibratória. Então, só para a gente entender, a nossa frequência vibratória, o nosso padrão vibratório é o resultado dos nossos pensamentos somados aos nossos sentimentos, somados às nossas atitudes. E aí você tem um padrão vibratório específico. E a depender desse padrão vibratório específico, você entra em conexão com outras pessoas, não precisa ser espírito, com outras pessoas que estejam no mesmo padrão vibratório. É como se esse padrão vibratório fossem ondas, como ondas de rádio. E essas ondas, elas vão encontrar aquelas outras ondas que estejam na mesma frequência. E aí então, eu explicava para a pessoa que se um indivíduo, por exemplo, tem o hábito, por ter algum desequilíbrio no campo sexual, de frequentar com certa assiduidade sites pornográficos, e ele com frequência entra nesses sites pornográficos, ainda que na ação ele não esteja fazendo nada de errado, mas está mentalmente conectado a um site pornográfico, é aquele padrão vibratório. Como nós estamos mergulhados num oceano de vibrações, de certa forma, todas as pessoas que estiverem neste mesmo padrão de desequilíbrio, nessa frequência vibratória, entrará em contato vibratório com essa criatura, e ele então vai assimilar uma carga de energia pesadíssima. E isto bastaria para colocar essa pessoa de cama. E talvez a pessoa diga assim, nossa, eu estou com dor de cabeça, uma dor no corpo, um mal-estar, deve ser uma perturbação espiritual, deve ser uma obsessão. No entanto, talvez seja apenas uma frequência vibratória, uma assimilação, uma atração de energias negativas. Fora isto, isso é apenas parte do problema. Isso é apenas parte do problema. Porque se o indivíduo está nessa frequência vibratória, o que ele vai acontecer? Ele vai abrir uma brecha para que ele passe a ser influenciado espiritualmente. E aí sim nós temos um processo obsessivo. Normalmente, o processo obsessivo, antes de acontecer, acontece um processo auto-obsessivo. Auto-perturbador. A partir daí, o processo obsessivo. Porque para um processo obsessivo acontecer, é preciso que haja a conexão. Para um espírito inferior tentar inspirar, intuir uma pessoa a cometer suicídio, essa pessoa, na maioria das vezes, já está numa situação de depressão. Ela já tem uma depressão instalada. Para que um espírito inspire a pessoa a tomar uma atitude agressiva, esta pessoa já contém nela mesma a agressividade. Então nós temos os padrões vibratórios, os problemas energéticos, que não são poucos, e daí vale outra explicação. Muita gente tem tanto medo de espírito, e nós deveríamos ter mais medo dos vivos, porque muitos problemas obsessivos acontecem de encarnado para encarnado. Muitas vibrações negativas, pesadas, que nós atraímos, que nos fazem mal, vêm de encarnados. Agora, é preciso pensar. Isso não quer dizer que se uma pessoa sente ódio de você, a energia dela vá atingir você. Nós não podemos esquecer que em qualquer relação,
precisa haver ressonância. Precisa haver ressonância. Então vamos imaginar, o seu vizinho odeia você, por um motivo qualquer. Ele tem raiva de você. Ele vê você na rua, se ele pudesse, ele passava em cima de você com um carro. Tamanha raiva que ele tem de você. Se você está em paz com a sua consciência, se você sabe que nada fez de grave para prejudicá-lo, você vai olhar e vai dizer, que pena. É uma pena que ele não goste de mim. Paciência, é um direito dele. Quer dizer, você está em outra vibração. Todo aquele ódio do vizinho, toda aquela energia pesada vai ficar com ele e vai matá-lo, com certeza. Com certeza. Mas não vai chegar nem perto de você. No entanto, se você olha para esse vizinho, e mesmo que você não brigue com ele, você diga assim, ah lá, tem ódio de mim. Mas ele também é um miserável, ele pensa o quê? Pensa que eu não sei da vida dele? Pensa que eu não sei das bobagens que ele fez? Ele merece estar sofrendo mesmo. O que você fez? Você entrou na mesma frequência vibratória. Pronto. Toda aquela energia de ódio você vai assimilar. Agora, eu estou me alongando nessa resposta porque a pergunta nos permite isso. Não é você ser submisso. Não é ser submisso, porque não é o que você fala que vai te colocar em contato, em conexão com a energia negativa do outro, mas é o que você sente no momento em que você fala. Porque eu posso, por exemplo, num diálogo com uma pessoa, dizer assim, olha, eu não gostei do que você disse, você me ofendeu. Eu fiquei desapontado com o seu comportamento. Eu quero que você saiba que isso me ofendeu profundamente. Gostaria que você me pedisse perdão. Ok? Ok. Eu posso dizer isso? Pode. Diferente se eu dizer assim, olha, você me ofendeu. Olha, eu estou até tremendo, meu coração está disparado. Você não podia ter feito isso comigo. É um absurdo, eu estou indignado. Nesse segundo caso, o que houve? Houve a participação de uma emoção. No primeiro caso, eu disse o que eu precisava dizer, mas não houve emoção. No segundo caso, eu disse com o meu coração carregado de mágoa, de ressentimento, de inconformação. Neste momento, eu me conectei com a energia negativa do outro e aí eu vou ter problemas, sem dúvida alguma. Vocês entenderam? Em relação à pergunta da nossa irmã, foi uma mulher, não se preocupe, provavelmente nenhum espírito vai ficar espiando você tomar banho, porque até os obsessores têm mais o que fazer, coisas mais interessantes do que ficar fazendo isso. Terceira pergunta. Se morre um ente querido, lembremos que o tema é a relação nós e os espíritos. Se morre um ente querido, quanto tempo depois da morte posso tentar uma mensagem? Não sei. Não tenho a menor ideia. É uma resposta impossível de dar. Porque como nós sabemos, para isso e para outras coisas, tudo está no campo da relatividade. É a mesma coisa de você perguntar assim, nossa, a pessoa morreu ontem. Quanto tempo será que vai demorar para ela perceber que desencarnou? Quanto tempo será que vai demorar para ela ficar bem no mundo espiritual? Quanto tempo vai demorar para ela começar a trabalhar? Sabe-se Deus. Porque tudo isso está ligado à evolução daquele espírito. Há pessoas que desencarnam e pouquíssimo tempo depois estão em condições de trazer uma mensagem. Não só estão em condições, como são autorizados a fazê-lo. Enquanto que há outras pessoas que, mesmo depois de muito tempo de desencarnadas, não têm condições de vir trazer uma mensagem. Isso não vai acontecer. Isto não quer dizer que se você não receber uma mensagem do seu ente querido, seja porque ele não está bem. Aí é uma outra coisa. Se você vai numa reunião, por exemplo, de psicografia, uma reunião de psicografia, e as pessoas que vão numa reunião de psicografia, elas vão em busca de uma mensagem. Existe um outro critério que os benfeitores usam, que é o grau de desespero de quem busca a mensagem. Então vamos imaginar, você foi buscar uma mensagem da sua mãe. Sua mãe morreu faz 6 anos. Você nunca teve notícias da sua mãe. Você não sabe como ela está. Então você tem uma curiosidade, uma necessidade, uma vontade de receber uma mensagem da sua mãe. Agora, você é espírita,
você tem conhecimento, você sabe que a sua mãe não morreu, que ela está viva, você estuda a doutrina. Então você foi atrás da mensagem, mas para ter uma prova material de que a sua mãe está viva. E lá no meio tem 2 ou 3 mães desesperadas. O filho morreu num acidente, ou o filho morreu pequenino. Você tem uma mãe que está com risco de suicídio. Você tem outra mãe que desde que o filho morreu está hospitalizada à base de calmante. Ainda que a sua mãe esteja lá, havendo condições, os benfeitores vão proporcionar a comunicação para essas mães. Por quê? Porque o seu caso é menos urgente, porque o seu caso é menos grave. Não é essa necessidade urgente. Numa outra oportunidade, talvez, quem saiba. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui a Uberaba, não no Chico, eu estive 2 vezes no Chico Xavier, mas ele já não realizava mais as mensagens de psicografia. Apenas uma vez que a gente esteve lá no grupo da prece, ele ainda fazia, mas nós não fomos para isso. Fomos visitá-lo. Mas na ocasião nós fomos lá no grupo Pedro e Paulo, dirigida pelo Carlos Bacelli, e nós fomos assim, com um problema de estrutura do centro. Nós fomos com um problema porque nós estávamos naquela época com grande dificuldade do centro, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, e nós fomos com a pretensão de receber uma mensagem de José de Moraes, e a mensagem acabou vindo, a mensagem veio. Eu tenho a mensagem até hoje, isso deve fazer aí já uns 12, 13 anos, sei lá, mais ou menos isso. Nós temos a mensagem guardada até hoje. Mas por que a mensagem veio? Porque ela era de interesse coletivo. A mensagem não veio porque o Aguinaldo foi pedir uma mensagem do José de Moraes. A mensagem veio porque a mensagem dizia respeito à estrutura da casa, aos problemas do centro, como nós deveríamos fazer. Então, como tinha um interesse coletivo, foi permitido que o Espírito, naquela ocasião, nos enviasse a mensagem. Certo? Vocês entenderam até aqui? E alguém poderia perguntar assim, ué, mas não é estranho? Se o Aguinaldo é médium, se ele sempre que possível dialoga com os espíritos, por que ele vai buscar uma mensagem em outro lugar? Nós não podemos esquecer que todo médium é falível. Todo médium tem limitações. E uma das coisas mais inteligentes que um médium principiante pode fazer é buscar auxílio, referência, orientação com os médiuns mais experimentados. É muito perigoso para o médium quando ele se isola, quando ele confia cegamente nas comunicações que vêm através dele. Ele pode e até deve confiar, mas vez ou outra ele deve testar a sua própria mediunidade. Vez ou outra ele deve pegar uma mensagem que veio através do seu intermédio e antes de divulgá-la, ter a humildade e enviar a mensagem para o médium, para um amigo que é mais experiente. Olha, analisa essa mensagem aqui. Eu acho que é, mas não tenho certeza. Dá uma olhada para mim. Veja o que você acha dessa mensagem. Olha, psicografei um livro, não sei, queria editar, mas dê uma olhada, veja o que é que você acha. Isso não só é uma atitude de humildade, como de segurança. Porque quando nós fazemos isso, nós corremos menos risco de ser enganado. Então é por isso que o médium, mesmo sendo médium, quando ele é minimamente inteligente, ele divide as suas experiências com outros médiums. Se você tem o Aguinaldo, vamos pegar o Aguinaldo, que faz um trabalho há anos com o mesmo espírito, e aquele espírito sempre incorpora no mesmo médium, porque há um compromisso desse trabalho. Vez ou outra, esse médium precisa conversar com esse espírito incorporando em outro médium, para que ele tenha um feedback de como o espírito está se colocando, porque nós sabemos que o médium, ele influencia na comunicação do espírito. Então, o espírito falando através de outro médium é uma maravilha, porque aí você pode comparar e ver onde é que você está falhando. Não tem problema algum. Médium falha, como eu disse, todo médium é falível. Ah, eu não falho. Esse é pior, porque além de falhar, pensa que não falha. É o que está mais doente, coitado. Bom, deixa eu ver onde que eu estou. Há a possibilidade
de não sofrermos a influência dos espíritos? Não, não há. Não há essa possibilidade. Na questão 459, Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossa vida? Muito mais do que imaginais. A rigor, são eles que vos dirigem. Então, nós sempre estaremos sendo influenciados pelos espíritos, a depender da nossa condição evolutiva, pelos bons espíritos, a depender da nossa condição evolutiva, pelos maus espíritos. Aí vai depender muito das nossas escolhas. Como diz um livro, tudo é uma questão de escolha. Livro lançado pela editora Sintonia, que tem um anjinho e um diabinho, representando o espírito obsessor e o benfeitor espiritual. Fazendo uma ressalva, naturalmente, que como é um livro de autoajuda, nós colocamos o diabinho e o anjinho, mas o diabinho nada mais é do que um espírito que momentaneamente está num caminho tortuoso, mas que em breve, ou depois de muito tempo, tomará o bom caminho. É uma pergunta de ordem pessoal, eu vou responder porque ela foi feita. Como é a relação Aguinaldo com os espíritos? Eu colocaria assim: é muito natural. Existem particularmente 3 espíritos que eu tenho uma relação mais constante, digamos assim, mais frequente. Um deles, naturalmente, é o Dr. Klaus, que é o espírito que realiza cirurgias espirituais. Então, pelo menos uma vez por semana, nós estamos próximos para que o trabalho seja realizado. O segundo espírito, que nós temos um maior contato, é José Lázaro, que é o espírito que normalmente nos auxilia nas orientações. Nas orientações das pessoas, nas conversas, nas palestras, geralmente é ele. E o terceiro espírito, que é a Dona Benedita Pimentel, que é um espírito que eu diria assim, um espírito familiar. Não familiar no sentido de família consanguínea, mas é um espírito mais próximo da gente, nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, os piores momentos da minha vida. Agora estou dando uma resposta pessoal, é Dona Benedita que chega primeiro. Depois vem Dr. Klaus, vem os outros, vem aí o grupo todo, mas quem chega primeiro é Dona Benedita. É ela que sempre está mais próxima. Então são esses 3 espíritos que nós temos o maior contato. Não sei nada sobre eles. Sobre José Lázaro não sei nada, sobre o Dr. Klaus não sei nada. Ah, porque você não sabe nada por quê? Primeiro porque eu não tenho muito essa curiosidade. Se o espírito não disse, não deu maiores informações sobre ele, eu também não vou ter a curiosidade de perguntar. A respeito de Dona Benedita Pimentel, não, nós sabemos onde ela morou, ela tem filhos encarnados, o esposo dela foi dirigente de centro espírita. Então nós temos todas as informações da Dona Benedita, até porque o meu pai e a minha mãe conheceram Dona Benedita. Meu pai conta das vezes que ele foi à casa de Dona Benedita, quando ela morava em Valentim Gentil, cidade onde ela residiu durante muitos anos, cidade da qual o seu Antônio Pimentel, esposo da Dona Benedita, foi prefeito, né? Então ela fazia todo um trabalho social, isso há décadas atrás. Então os meus pais, os meus avós, todos eles tiveram uma convivência com Dona Benedita, assim como muitos aqui em Votuporanga tiveram uma convivência com José de Moraes, que eu também não tive, para vocês verem como eu sou jovem. Você vê que, né, o pessoal aí conheceu toda essa velha guarda aí, né? O pessoal assim conheceu todo mundo. Eu já não conheci ninguém, porque reencarnei ainda outro dia. Então muita gente conheceu esse pessoal todo. De resto, a gente não tem maior contato. José de Moraes tem muita coisa para fazer, Frei Arnaldo, que é um espírito que trabalha na casa, tem muita coisa para fazer, e outros tantos que atuam aqui, mas que não tem essa convivência estreita, porque cada um está numa dimensão e cada um tem que fazer o trabalho que lhe compete, certo? Respondido essa dúvida também. As pessoas perguntam muito sobre isso, há às vezes até uma certa ingenuidade. Às vezes as pessoas chegam, eu compreendo que é assim, eu chego para fazer a palestra, as pessoas dizem, e aí, hein?
Diz que aí o quê? E doutor Klaus, cadê? Eu digo, sei lá, meu filho, sei lá onde está doutor Klaus, sei lá, vai perguntar para ele, não sei, não tenho a menor ideia. Ah, mas ele não vai vir? Eu digo, espero que não, espero que não, porque não tem cirurgia espiritual para fazer, né? É eu que vou fazer a palestra, então provavelmente não vem. Nós médiuns não temos tanta informação assim dos espíritos, não temos. Eles vêm quando eles acham conveniente vir. É igual orientação. Quantas e quantas vezes a pessoa nos pede uma orientação e não vem? Aguinaldo, você não pergunta lá para o espírito isso assim, assim, assim? Aí hoje eu aprendi, aí eu já respondo assim, ó, perguntar eu pergunto, se vai responder eu não sei. Faz o seguinte, faz de conta que eu vou levar a mensagem, se vai vir resposta, ok, se não vir não é culpa minha, porque realmente eles respondem quando querem e quando podem. Às vezes há determinados problemas que não podem ser respondidos. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas desaparecidas. Você quer um sofrimento maior que esse? Uma mãe, um pai que tem um filho desaparecido, não sabe se está vivo, não sabe se está morto, não sabe onde está. É uma dor incrível. E já teve situações da pessoa buscar informações com os espíritos, e os espíritos dizerem assim, olha, informação até a gente tem, mas não estamos autorizados a dar, porque trata-se de um resgate. Trata-se de um karma. Aquela situação, eu não estou dizendo que todo mundo que tem filho desaparecido é um karma, é um resgate. Estou falando de um caso específico que nós presenciamos. Eles não poderiam falar. E tem situações que os espíritos realmente não sabem. Ah, mas como não sabe? O meu pai desencarnou ainda outro dia. Onde que ele está? Olha, imagine você chegando numa cidade do tamanho de São Paulo, para procurar uma pessoa sem nome da rua, sem número da casa e sem saber o bairro onde ela mora. É fácil? Pois é. O plano espiritual é vastíssimo. Até eles acharem esse ente querido, vai saber. Só umbral tem 3. Agora você imagina. Você imagine só, até descobrirem em que umbral o seu ente querido está. Isso demora. Então, às vezes, os espíritos não têm essa informação. Quantas e quantas vezes você faz uma pergunta ao espírito, mesmo sobre doenças. É interessante isso, porque a gente também imagina que os espíritos sabem tudo, que os espíritos têm as respostas na ponta da língua. E quantas vezes eu presenciei, vou falar do Dr. Klaus, que é ele que faz a cirurgia, ele fazendo a cirurgia, e eu elaborando uma pergunta, e ele me respondendo, não, isso é isso, assim, assim, pronto. E outras vezes, isso aí o que é? Não sei. Nós vamos pesquisar com mais calma. Nós vamos ver qual é a raiz dessa doença. Mas vai se curar? Não sabemos. Não temos essa informação. Olha que coisa interessante. A pessoa veio para uma cirurgia espiritual, o espírito está fazendo a cirurgia espiritual, e você pergunta para o espírito, ela vai se curar? Não sei, nós não temos essa informação. Mas é assim? É assim. Por quê? Porque às vezes o espírito naquele momento, ele não tem a ficha completa da pessoa, das reencarnações passadas, dos erros, o que está programado nessa reencarnação, às vezes não dá tempo. Muitas vezes eles têm a ficha completa. É por isso que algumas pessoas ficam um pouco incomodadas. Elas dizem assim, é engraçado, tem a ficha lá, me referindo ao trabalho de cirurgia espiritual. Eu dei a ficha lá para o rapaz da maca, porque ficam 4 pessoas na maca, e estava lá escrito, problema no joelho. Pô, o espírito me atendeu, nem olhou meu joelho. Que falta de consideração. Será que não olharam direito? E a pessoa sai da sala incomodada. Eu estava uma vez numa cidade da Bahia, isso eu também presenciei, participando de uma atividade mediúnica de cirurgia espiritual, e deitou um senhor com problema na coluna. E eu estava apenas assistindo, não estava trabalhando naquela ocasião. E o médium incorporado, o médico fazia cirurgia, o médico espiritual, naturalmente, ele foi no peito da pessoa e deu a entender que estava fazendo uma cirurgia. Demorou lá 5 minutos, o senhor pode levantar, está pronto. E o homem levantou, resmungando, assim, não disse nada, mas tipo assim, que atendimento péssimo, parece o SUS. O cara nem pôs a mão onde estava doendo. E quando o homem saiu, e talvez o espírito não tenha dito a ele, porque aí vocês podem perguntar, mas por que o espírito não explicou para ele? Porque talvez ele não estivesse em condição de entender. Quando ele saiu, o espírito se virou para nós e disse assim, ele estava com uma artéria entupida, desencarnaria em alguns dias, e nós fizemos um tratamento de urgência.
de urgência. Olha que coisa interessante, aí uma pessoa perguntou assim, por que já não fez as duas cirurgias, no coração e na coluna? E o Espírito respondeu, porque a anestesia aplicada só dava para fazer no coração. Não dava tempo fazer outro procedimento. Porque a gente não sente nada, mas o procedimento acontece. Tanto é que em alguns casos você vai no médico e tem a cicatriz. Então há o corte, há o processo. Mas por que não dói? Porque alguém, em algum momento, algum espírito deve aplicar uma anestesia, né? E se não tem anestesia vai doer. E aquela anestesia aplicada foi só para a cirurgia mais urgente do coração. Muito interessante nessas coisas do mundo espiritual, né? A gente aprende muito com eles. Vamos lá. Porque às vezes temos a impressão que os bons espíritos não estão nos ajudando. Olha, é impressão mesmo, tá? É só impressão. Eu vou contar para vocês uma experiência, sem citar nomes. Outro dia uma pessoa conversava comigo, ela dizia assim, e eu acho que isso que a pessoa, eu vou contar esse exemplo, eu vou dar esse exemplo, porque eu acho que isso de vez em quando passa na nossa cabeça. A pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, não me leve a mal, não pense que é falta de fé, e nem pense que eu estou reclamando, mas tem hora que eu acho que os espíritos não estão me ajudando, não. Por quê? Eu estou com um problema com meu irmão, mas é um problema grave, um problema sério. E ela foi contar, realmente era um problema sério. E assim, eu oro, eu faço prece, eu peço, e aí eu fico dizendo assim, não, vai acontecer alguma coisa, vai melhorar. Continua a mesma coisa. Aí eu oro de novo, eu peço outra vez, eu digo, não, agora eles vão me ajudar. Continua tudo igual. Então, Aguinaldo, não é que eu não tenho fé, mas, sei lá, eu acho que eu não tenho merecimento, porque eles não estão me ajudando, não. Aí, Dona Benedita, sempre atenta, se aproximou e disse assim, minha filha, vou lhe explicar uma coisa. Nós, espíritos, trabalhamos em duas frentes. Num primeiro momento, a gente vem para ajudar a resolver o problema. E se for possível, ajudamos a resolver. Porém, existem circunstâncias que, por causa da própria pessoa envolvida, ou por uma questão de karma, de reencarnação passada, nós não podemos fazer a situação melhorar, mas não deixamos de ajudar. Só que neste caso, nós ajudamos para não deixar piorar. A situação não fica pior, então você tem a impressão que nós não estamos ajudando, mas nós estamos ajudando para não deixar piorar. Talvez você não saiba, mas seu irmão já era para ter desencarnado, num atropelamento, porque estava drogado, e nós o ajudamos para ele não ser atropelado. Então nós ajudamos para não deixar piorar. Então a gente também tem que analisar, eu não estou sendo ajudado. Às vezes o que está acontecendo na nossa vida, de ficar igual, de ficar como está, já é uma ajuda. Só não está piorando. Por quê? Porque eles estão ajudando. Vocês entenderam? Entenderam? Nós já estamos terminando, tá? Sou simpatizante, vamos fazer só essa pergunta por uma questão do horário. Sou simpatizante da doutrina espírita. No entanto, não consegui perder o hábito de ir ao cemitério para orar as pessoas da minha família que já desencarnaram. Isso é errado? Não, não é errado. A doutrina espírita, é bom que se lembre, a doutrina espírita não proíbe nada. O Espiritismo nos ensina, e com o nosso livre-arbítrio, nós decidimos o que deveremos fazer. Lembrando o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O segredo é esse. Então não há proibição, você aprende, e você faz, conduz a sua vida como você quiser. No caso da pergunta, na visão espírita, vamos dar a visão espírita. Nós aprendemos no Espiritismo que nós entramos em contato com os nossos entes queridos através do nosso pensamento. Então, quando a nossa prece é verdadeira, quando a nossa prece é sincera, o ente querido ouve a nossa prece. E se você está fazendo essa prece na tua casa, na rua, no teu trabalho ou no cemitério, dá na mesma. Porque não é o lugar onde você está, mas é a força do seu pensamento, é a sinceridade da sua oração. Então, a ida ao cemitério se torna desnecessária.
Ah, mas eu quero ir. Ué, então vai, não tem problema. Mas se eu for no cemitério, meu ente querido vai estar lá? Bom, se você estiver evocando, fazendo a sua prece lá, é provável que ele venha lá, porque você está lá. Mas se você estiver na sua casa, ele vai ir na sua casa, porque lá no cemitério não é a última morada. O cemitério só tem os restos carnais, o espírito não está lá. Ah, mas eu tenho um hábito, como a pessoa perguntou, pode ir, como nós dissemos, não há nenhuma proibição, mas você precisa entender que não existe esta necessidade para que você seja atendido. Você será atendido se você tiver fé e se a sua oração alcançar o objetivo. Simplesmente assim. Ah, mas então o dia de finados não tem sentido? Tem sentido para aqueles que acreditam nisso. Existem pessoas que são adeptas de outras religiões, o chamado Dia dos Mortos, onde um número muito grande de pessoas vão até o cemitério para orar pelos seus mortos. É válido? É válido, é a crença que eles têm. Aí nós temos que respeitar a crença de cada um, é igual velório. Eu acredito que com o passar do tempo e com o amadurecimento da humanidade, não vai mais existir velório. Você fica lá com o morto a noite inteira, não sei quantas horas, velando o corpo. Mas se é só o corpo, se o espírito não está mais ali, qual é a necessidade disso? Existem alguns lugares no Brasil, São Paulo tem alguns lugares assim, mais perigosos, o defunto fica sozinho à noite. Porque o pessoal fica com medo de assalto, essas coisas, deu 6 horas, o pessoal tranca, o morto fica lá sozinho, porque morto, eu acho que ninguém vai assaltar morto, O pessoal vai para casa, aí no outro dia cedo volta, para enterrar, Eu acho isso maravilhoso. Porque num velório que tem muito desespero, é difícil os benfeitores fazer o desligamento do espírito do corpo, nós sabemos disso. Há um processo de desligamento, o cordão de prata, o famoso cordão que liga o espírito ao corpo. Então, quando há a morte do corpo, os benfeitores, especialistas no assunto, vêm fazer o desligamento. E se há pessoas chorando, desesperadas, você não podia ter morrido, você tinha que ficar aqui, e abraça o morto, e chacoalha, aquela coisa toda, isso atinge o espírito. Quer dizer, o espírito já está sensível. Ele desencarnou, é um momento difícil. A família desesperada, isso retrai o espírito e cria um problema para o espírito. Mas e nos velórios que não tem desespero? É pior, porque onde não tem desespero tem piada. Aí fica pior, porque o pessoal vai contar piada. Olha, não é verdade? Não é verdade? Nossa Senhora, quando morre uma pessoa da minha família, é um desastre. Porque encontra os nonos, as nonas, minha família italiana, E olha, é assim, quase uma festa. Se não fosse o caixão no meio, você jurava que era um churrasco. Que o povo se diverte, há quanto tempo ele vai ver. Então, quer dizer, o pessoal nem vai visitar um ou outro, eles ficam esperando alguém morrer para se encontrar tudo no velório. Geralmente é assim. Quer dizer, isso também é muito pior do que o desespero. Então, o morto fica lá sozinho, quietinho, o pessoal vai para casa, eles fazem um desligamento. Nós sabemos, para a gente finalizar, que é igual quando a pessoa está para desencarnar. Existe uma expressão denominada a melhora da morte. Já ouviram falar? A pessoa estava mal, vai morrer, de repente ela melhora, ou melhorou, todo mundo fica tranquilo, aí ela morre. E isso tem uma explicação, porque uma pessoa que está para desencarnar, às vezes os benfeitores já estão ali para fazer o desligamento. E todo o pessoal, a família, e é natural que isso aconteça, ali chorosa, orando para a pessoa não morrer, ali no quarto, gera um apego no espírito. E os benfeitores têm dificuldade em fazer o desligamento. Ora, o que acontece? Quando a pessoa melhora, o pessoal relaxa, vai para casa, o doente fica lá sozinho, aí eles vêm e fazem o desligamento e desencarna. Se você está doente e melhorou, cuidado, hein? Preste atenção. Se você passou mal essa semana de alguma coisa, e hoje, sexta-feira, dia divino, você está bom, cuidado, que a gente vai acabar recebendo a notícia da sua desencarnação. Não é bom sinal melhorar de repente, não. Às vezes é muito perigoso. Ok, pessoal? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Mais uma vez, muito obrigado aí aos 1.151 inscritos no nosso canal. Muito obrigado por todas essas visualizações e vamos continuar divulgando a doutrina espírita, vamos continuar fazendo esse trabalho que essa equipe faz tão bem. Vocês vejam, só para finalizar agora, semana passada,
semana passada, nós gravamos uma palestra que deu um trabalho danado para fazer, porque foi um pedido dos espíritos. Eu ia fazer a palestra na sexta, na quarta eles me pediram para falar sobre o suicídio. Aí eu não tinha nada pronto e tive que correr atrás das informações para montar a palestra. E eles disseram assim, é uma necessidade que a gente divulgue temas como este e jogue no YouTube. Porque você tem ali, e não importa quem vai fazer, tantos oradores têm palestra no YouTube, isso é o de menos, não importa quem vai fazer, importa é o tema, importa é o assunto. Então, quando você aborda pena de morte, suicídio, aborto, eutanásia, você leva o esclarecimento e, de repente, do nada, um jovem lá, que estava lá naquele jogo da baleia azul e estava quase chegando ao suicídio, assiste uma palestra, vê que o suicídio é uma porta falsa, e ele então desiste do suicídio na última hora. Então, graças àquele trabalho que foi jogado lá no YouTube, que tem tanta porcaria, que tem tanta coisa que não serve para nada, você pode aí ajudar as pessoas. A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, que a gente possa fazer do nosso jeito, a nossa maneira, dentro das nossas limitações. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos conforte na sua paz.